A gente está falando sobre do id, ou duas vezes renascido, aí eu me vejo também de fazer a pergunta para trazer esclarecimento sobre isso, né? O que seria a chamada segunda morte? E isso depende de quem te fala. Eu vou pegar o tradicional, depois eu adapto na área da projeciologia para comparar. Primeira morte é o descarte do corpo humano. O corpo humano não é só matéria, é energia. Então, há um campo energético envolvendo o corpo que os teosofistas chamaram de duplo etérico, Rosa Cruzes chamaram de corpo vital, o pessoal da conscienciologia chama de holochakra, por exemplo, mas eu vou chamar de duplo etérico porque a maior parte da literatura desses temas chama de duplo etérico, que é um campo energético da matéria, que é o tempo de vida da pessoa. Na hora que a gente partir para o lado de lá, Samuel, o corpo humano desce para a Terra, ou para o fogo, se for por cremação, e o duplo etérico, a energia que sobrou, é diluída na Terra ou no fogo, porque é uma energia desse plano. Então, a primeira morte é o descarte da matéria e da sua energia, que é o duplo etérico. Sendo que essa energia pode se dissolver na hora ou levar dias para dissolver, mas ela ainda é parte da primeira morte. Tá. O tempo passa, a pessoa vai escalonando subplanos extrafísicos, e isso que eu estou falando, a pessoa pode comparar na literatura ocultista, espírita, porque vai dar no mesmo no final, apesar da nomenclatura diferente. Subníveis de planos, quando você chega na borda do plano mental, quer dizer, o plano astral mais avançado na borda do plano mental, e no plano mental não teria nem forma, porque o corpo astral ainda tem alguma forma. Alguns seres que já estão num nível evolutivo muito alto, depois de várias vidas, não é uma vida só não dá para nada, elas estão na borda do plano mental e o corpo astral delas é uma esfera de luz já totalmente translúcida. Em algum momento essa pessoa vai se soltar para o plano mental, largando o corpo astral com o rompimento do cordão de ouro, que é a conexão entre o corpo astral e o mental, e entre o astral e o físico, o cordão de prata. Não é prata nem ouro, são metáforas. Prata é segundo lugar, ouro é o primeiro. Então, os ocultistas falavam de um cordão de ouro que interligaria o corpo mental ao corpo psíquico, chamado psicossoma, perispírito, corpo astral, o corpo espiritual. Então, quando o espírito se libera da roda reencarnatória e passa para outro plano, rompe-se o cordão de ouro, o corpo astral dissolve. Não sobra cascão astral nenhum, isso é um dos mitos. Por que cascão que vai sobrar? Uma bola, cara? Um cara que está na borda do plano mental, que cadáver astral que ele tem, né? Então, passa como mente pura para o plano mental e o corpo astral se dissolve. Isso seria chamado de segunda morte, já que a primeira morte é o descarte do corpo com o duplo e a segunda morte é a passagem para lá. Toda a tradição espiritualista em geral sempre tratou dessa forma. Tá, o que acontece? Surgiu um autor inglês chamado Robert Krukol, que publicou uma obra espetacular em 1961, que é o Estudo e a Prática da Projeção Astral, nunca saiu em português. Ele publicou 9 obras, até desencarnar em 1983. Robert Krukol era inglês. E qual era a visão que um britânico tinha sobre o povo da Índia? A Índia recém-liberta do colonialismo inglês. O que o inglês pensava? Um povo cheio de superstição, não é cristão. A visão do britânico era pejorativa naquela ocasião, em cima da ex-colônia. Então, Robert Krukol, como bom inglês, não gostava de coisa hindu. Então, também não gostava de coisa mais ocultista. Então, ele foi criando uma abordagem própria. No Brasil, já na década de 80, tinham 2 caras que adoravam o trabalho do Robert Krukol e que importavam os livros dele, Valdo Vieira e Hernani Guimarães Andrade, ambos pesquisadores excelentes, o Hernani mais na área da parapsicologia, o Valdo na área da projeciologia, que foi o neologismo que ele criou, e ambos seguiram o padrão do Robert Krukol, que era o seguinte: primeira morte, descarte do corpo humano. Segunda morte, o descarte do duplo etérico. E terceira morte, o descarte do corpo astral. Criaram um estágio a mais, porque consideraram o duplo como um veículo. Mas você não se projeta no duplo para fora, ele não é um veículo, é uma interface entre o astral e o físico. Então, para facilitar, eu coloquei da seguinte forma: primeira morte, estágio A, descarte do corpo humano. Primeira morte, estágio B, o descarte do duplo. Segunda morte, a passagem para o plano mental. Fica mais didático. Então, a questão de segunda morte depende de quem está te falando. Mas a tradição espiritualista é primeira morte, o descarte do corpo com o duplo, segunda, o descarte do corpo astral. Já na área da projeciologia e conscienciologia, hoje com o Valdo, ficou primeira morte, o descarte do corpo, segundo o duplo e terceiro lá. Acabou confundindo, mas não foi o Valdo que fez isso. Robert Krukol, depois Hernani Guimarães Andrade, e o Valdo Vieira encampou
do jeito dele. Mas eu não acho isso correto, porque toda a tradição está mostrando outra coisa. O duplo etérico não é um veículo para ser considerado uma morte. Ele é, no máximo, a parte B do corpo humano. Uhum. É só a pessoa estudar que ela vai ver que o duplo etérico é uma interface, não é um veículo. Uma das perguntas que eu já fiz aqui para diversos projetores também, amigos de longa data, é sobre a relação entre o ato sexual e as experiências fora do corpo. E aí eu emendo com uma pergunta seguinte, já que a gente está falando de planos, que é como e se você já teve também relações prazerosas fora do corpo? Tá. Primeiro, a parte sexual. Isso depende do autor que te fala. Se você pegar uma pessoa reprimida sexualmente, no eventual capítulo de um livro de projeção sobre sexualidade, ela vai falar assim, não faça sexo de jeito nenhum. Você pega um outro que é devasso, ele fala, faça sexo todo dia. E, no entanto, você não é nenhum dos dois, Samuel. Então você tem que ver qual é o teu contexto, observar o que cada um fala e aplicar no teu contexto. Você pode ter uma pessoa que está 30 anos sem ter atividade sexual e está tranquila e tem saídas. E o outro que está 3 dias sem está desesperado e vai atrapalhar. Então não é o sexo, é como a sua mente lida com a sexualidade, fazendo ou não. E isso é de cada um individual. Agora, tecnicamente falando, pegando a média da população mundial, incluindo eu e você, tecnicamente falando, depois de um ato sexual você está mais relaxado, os hormônios liberou endorfina, você tem prazer e com prazer você relaxa. Muito mais difícil se você está todo tenso. Mas eu não estou dizendo que tem que fazer sexo para sair, porque a outra pessoa não fez sexo e está muito bem com ela mesma. A questão é, aquilo que relaxa ajuda na saída. E o sexo, é claro, com alguém que você gosta, dentro de um relacionamento. Não estamos falando de saidinha aleatória, mas de relacionamento, favorece você estar bem, relaxado, mas não significa que tem que fazer para sair. Então eu sou muito contra autores radicalizarem que não tem que fazer ou tem que fazer. Não, descobre o seu jeito, fazendo ou não, o que te deixa bem. O que te deixa bem favorece tudo. É uma questão lógica. E na saída do corpo, pode acontecer, Samuel, por exemplo, você tem sua esposa, tem 2 filhos, você está viajando na Suécia, você teve uma projeção, ela teve a projeção, vocês podem dar um abraço de luz, vocês são parceiros numa fusão de luz, que não é sexo, os genitais estão nos corpos. Você está aqui, uma fusão de luz, e um se sentir bem com o outro, que seria um prazer extrafísico de uma dupla, que tem uma conexão. Agora imagina, Samuel, que você não tivesse casado, você está solteiro, você sai do corpo e aparece uma presença espiritual que é de outra vida, que já teve relacionamento com você, e ocorre uma fusão por sintonia. O que eu estou falando não tem nada a ver com assédio sexual extrafísico, que apela para o erotismo e enganação. Estou falando de luz com luz, cara, que não, nem depende de genital ou forma física. Isso existe, eu já tive, tá? E nós temos conexões de outras vidas que a gente não lembra, conexões mais altas que a gente não tem noção. Você sai do corpo, aparece um ser de luz e funde com você, que maravilha! Agora, você sai do corpo, aparece um ser atrapalhado que tenta te enganar, você perde energia. Então, o lance é, não podemos aplicar a moral humana daqui. Nós estamos falando de algo de outro plano, totalmente diferente. Até o ponto de eu dizer que a consciência cósmica, ou samadhi, ou expansão, seria a fusão com Deus, cara, que seria a grande relação de todos. Uau, que beleza, hein? Vou até colocar aqui agora as participações de você, depois da resposta do Wagner, dessa fusão, desse fazer o amor divino, né? Jesus falava o seguinte, amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima de tudo. Então você pode ter 1 trilhão de relações, a tua verdadeira relação é com o alto. E outra, essa é altamente evolutiva. Uhum. Você sabe que sua fala me lembrou do vinho místico do Rubaiyat. Rubaiyat. Que beleza, hein? O vinho do místico. O vinho do místico. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.